Débora, tu já entrou na parte, tô te vendo aqui. Pois é, mas eu fica só carregando. Eu saí pra tentar entrar de novo. Ah. Vocês vão entrar, não? Não, eu tô ouvindo a minha própria playlist. Ah, desculpa aí. Eu não posso colocar tudo. Ui. Eu Eu prefiro vou. gravar sem ouvir. Vai dar. Quer que eu saia, Nicole, daqui do podcast? Saia. Eu já tô enjoada da sua presença. Tá bom. É não, vi. Não. Vou sair, então. Spotify não tá sendo meu amigo hoje. Eu tô vendo a minha playlistzinha aqui, velho, que eu gosto. Caracas. Não, eu vou entrar na de Felipe. Fui chutado. Eu vou entrar então. Fui chutado, velho. Ai, bem. Caleb. E aí, benditos? Meu nome é Débora. Eu sou o Pedro. Eu sou Nicole. Eu sou o Beto. Eu sou Israel. E eu sou Caleb. Pois é, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que, assim, eu não sei se existem tantas pessoas como eu que estavam esperando tão ansiosamente desde 2017. Mas para quem estava esperando ou não, a Liga da Justiça do Snyder Cut, né? O Snyder Cut da Liga da Justiça chegou e é sobre ele que a gente vai estar falando hoje. Para quem caiu aqui de paraquedas, esse Snyder Cut, que provavelmente você já deve ter visto aí pelas internets, é a visão de Zack Snyder, que é o mesmo diretor do filme Watchmen, para quem conhece aí. É a visão dele sobre o filme da Liga da Justiça. Ele era o diretor original do filme lá de 2017, que a gente assistiu, que estreou. Porém, ele precisou ser afastado, né? Se afastar da produção, já depois de muito tempo, depois de muitas horas de filmes gravados, por causa da perda da filha dele. E aí foi quando ele se afastou que o Joss Whedon acabou assumindo. Esse cara, ele foi o diretor de Vingadores 1, Vingadores 2. E, assim, não só o filme de 2017, mas também o próprio diretor. Houveram muitas polêmicas sobre ele, que a gente pode falar sobre elas também hoje, né? Mas a verdade é que o 2017 não agradou muita gente. E logo depois da estreia, surgiu uma lenda de que existia um tal de um Snyder Cut. Um Snyder Cut que seria a versão original do filme. E isso começou com tweets, com billboards até na Times Square, barulhos lá na Comic Con, e até o próprio Snyder postava informações sobre isso. E depois os atores do filme também, como Jason Momoa. Eu lembro claramente do dia que Jason Momoa postou uns vídeos no Instagram, fez uns stories falando do Snyder Cut, que era o melhor filme que ele já tinha visto, não sei o que lá, e que todo mundo precisava assistir. E a internet ficou louca, desesperada, todo mundo doido pra ver esse Snyder Cut. Teve até a hashtag, né? Liberem o Snyder Cut. Exatamente! Foi a partir daí que começou tudo. E aí, depois de tanta repercussão desse suposto Snyder Cut, a HBO Max comprou os direitos e pagou pela produção das 4 horas maravilhosas, na minha opinião, de filme que a gente viu, né? E que estavam lá guardadas, engavetadas. Né? E essas 4 horas são o dobro do original, né? Vale ressaltar. Mas, assim, fazendo um breve resumo da história do filme, para a gente já comentar outros aspectos. O filme começa ali logo depois da morte, né, sacrificial do Superman, que teve em Batman vs Superman. O mundo lá tá em luto, né? E parece ter se tornado um lugar frio e sem esperança. E aí, sabendo da grande ameaça, né, do Darkseid, o Batman ele vai e se une à Mulher Maravilha para tentarem juntos unir ali uma liga de super-heróis que pudessem deter o Darkseid, né? E aí, esses super-heróis que eles, né, conseguem juntar aí são o Cyborg, o Aquaman e o Flash. E, na minha opinião, dessa vez sim, nessa versão do Snyder Cut, nós conseguimos ver esses personagens sendo representados direito, com maestria. Eu acho algo interessante a gente lembrar é que nessa época de 2017, tava tendo aquela disputa Marvel DC gigantesca, né?
Então, tipo, os dois universos eles estavam sendo construídos. E aí a gente via a Marvel já muito bem estabelecida, né? Quebrando bilheterias e tudo mais. E todo mundo tava com a expectativa que a DC finalmente ia lançar o filme que batesse de frente com os Vingadores, né? E aí houve aquela grande decepção, né, da maioria das pessoas. Tanto com Batman vs Superman, que eu não acho tão ruim quanto Liga da Eu Justiça. também não. Eu também não. Misericórdia, Deus. Eu defendo Batman vs Superman. Obrigada, Pedro. Bicho, Não eu tenho uma história de Batman vs Superman bem aleatória, mas eu vou contar. Lá na minha escola, a gente tinha um grupinho, sabe? E a gente sempre ficava debatendo, conversando sobre filmes e tal. Uma Marta ia morrendo e vocês salvaram ela. Não, e os caras acharam de discutir um dia, pô, e fazer uma aposta lá infeliz que o preço da aposta era desmaiar o outro, tá ligado? Pois é, deixa eu terminar. Veja bem. Pois o rapaz lá perdeu a aposta, né? Não fui eu, graças a Deus. O bicho foi desmaiado, pô. E simplesmente bateu a cara na mesa e quebrou o dente, pô. O dentão da frente, tá ligado? Tem como essa história ficar pior? Não, Tem eu não. quero entender qual é a ligação com Batman vs Superman. Eu tô curioso também. Porque a ligação com o Batman vs Superman era que o Superman ia bater no Batman e dar um cacete, sabe? E não aconteceu no filme. Caleb, E não aconteceu no filme. Todos sabemos que, assim, o Batman ganharia do Superman. Facilmente. Não, mas Aí- igual sem preparo. não dá Prepara, pra... com certeza. O Ah, Batman nunca tá despreparado. Gente, mas não dá pra passar pano pra Batman vs Superman. Aquele filme é muito ruim. Muito. Ele cresceu muito, muito. Mesmo que não tivesse aquela luta entre eles dois. Não teve o cacete que todo mundo esperava. Não teve a briga que todo mundo... Ah, meu Deus, vai ter a luta de gigantes e tal. E aí, simplesmente, a briga foi atrapalhada. Foi resolvida por um salve Marta. Não, realmente. Por favor. Essa resolução aí realmente é. Briga de menino, pô. Essa parte não tem Inaceitável como isso, minha defender muito, não. É inaceitável. Eu fiquei muito indignado. Eu tava com muita vontade de assistir o filme. Eu lembro que eu fui pro cinema muito ansioso. Bem, Porque o eu marketing do eu filme- paguei um ingresso 3D pra ver esse filme, minha gente. Vocês têm noção do ódio. Eu vi 3D, era meu aniversário, gente. Acho que no meu Nossa. aniversário. Que péssimo aniversário, Israel. Véi, pode ter sido ruim, mas a realidade é que quando colocar a mãe no meio das coisas, o negócio fica diferente. Falou da mãe. Falou da mãe, é mais 500, viu? Mas, assim, voltando para o que Débora tinha falado sobre o Snyder Cut, sobre tudo que... digamos assim, como começou o Snyder Cut. Eu lembro também, ela falou que lembra dos stories que Jason Momoa tinha feito. Eu lembro muito claramente também desses stories. Foram muito marcantes, porque bombaram na internet. Ele falou muito bem do filme. E começou com eu acho que o ápice do Snyder Cut foi você perceber que as pessoas têm voz. Porque, tipo assim, o Snyder Cut veio, pelo menos na minha ótica, óbvio, veio a partir do pedido de fãs. Não foi porque o Zack Snyder queria lançar, não foi porque os atores disseram que era um bom filme, mas foi porque vou parafrasear, a voz do público foi a voz final. Foi a voz de Deus, nesse sentido. Porque foi o público quem garantiu que a HBO Max pegasse ele e dissesse, não, a gente vai produzir, a gente vai mostrar pra vocês o corte do Zack Snyder. E graças a Deus por isso, porque é um ótimo filme. São 4 horas, 2 minutos e 22 segundos, eu não esqueço, mas que são incríveis. É muito, muito, muito bom. Tiveram várias polêmicas pela questão de Joss Whedon. Ele é um cara super escroto. Ele é nojento. E o que ele fez no filme é um reflexo disso. Porque aquela quantidade de picote e as mudanças que ele fez no filme do Zack Snyder é a prova viva disso. Cara, aquela piadinha do Flash caindo nos braços da Mulher Maravilha. Os cortes da Mulher Maravilha que só pegavam da cintura pra baixo. Pelo amor de Deus, gente, não existe isso. É ridículo. E assim, eu concordo em partes com o que Israel falou sobre a disputa entre DC e Marvel,
Mas eu acho que essa disputa também começou muito nos bastidores. Tanto pela questão de fãs, porque são duas legiões de fãs que são insuportáveis. Tanto o Marvete quanto o DCZ são insuportáveis em si. Decenalta, né? Sim. Enfim, seja quem for. Mas existe um problema também. Eu acho que aquele filme de 2017 ele foi parar nos cinemas. Principalmente, não foi só por causa dessa briga, mas principalmente, que é uma consequência, claro, mas pelos desenvolvedores, pelos produtores do filme, que não queriam perder, digamos assim. Uhum. Que, na verdade, eu não acho que sairiam perdendo. Zack Snyder tinha que ser afastado do filme, e era total compreensível o motivo dele. Ele tinha acabado de perder a filha adotiva, então ele precisava cuidar da sua família. É óbvio isso, é claro. Eu acho que ninguém discorda de que ele precisava desse afastamento. Mas, Com certeza. o que foi que a DC fez? O que foi que a Warner fez? Não, a gente não vai parar. A produção do filme não vai parar, ele vai ser lançado. No máximo, a gente vai adiar alguns dias, algumas semanas, mas a gente vai lançar esse filme. Pega Joss Whedon, que tinha lançado o primeiro Vingadores, ou seja, vamos reaproveitar alguém da Marvel, e a gente vai lançar o filme. E aí, acarretou naquilo. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu pensei muito no filme, antes de postar qualquer coisa. Na época eu ainda postava muito no Twitter sobre filmes. Ainda posto. Hoje não Mas- pode não, né? Mas, tipo, Eu já ia perguntar isso. Ele parou em algum momento? mas eu acho que a conclusão que eu cheguei daquele primeiro filme é que ele era um bom filme, tendo em vista que era o primeiro, e era bom da gente ver a Liga da Justiça junto. Só por esse aspecto. Porque se você fosse pegar qualquer outro aspecto, exceto um, porque eu acho que foi a melhor forma que foi retratado o Superman ali. Mas enfim, depois a gente fala sobre. Eu acho que o Superman da Liga da Justiça é o melhor do que todos os outros filmes dele. Mas o filme da Liga da Justiça em si, como um todo, ele pra mim só funciona. Aquele de 2017, porque ele finalmente conseguiu chegar no cinema. E até então ninguém sabia de toda a polêmica racial e tudo que tinha acontecido nos bastidores. E aí foi quando o Ray Fisher veio e detonou, né? Uhum. Eu acho que assim, como a gente já conversou, realmente a gente viu através dessas polêmicas, toda essa questão do filme, o poder que a internet tem hoje em dia e como isso afeta diretamente a indústria do cinema, né? Não só a indústria do cinema, mas toda a indústria pop, geek, nerd, assim, vamos dizer. O nerd, ele é muito chato, a ponto de mudar filmes, a ponto de mudar várias coisas, né? Como É aquela do fanservice, né, velho? Sou fã, quero service, quero de todo jeito. Mande pra cá. Service. Recentemente a gente teve uma polêmica também no mundo dos jogos, não sei se vocês acompanharam, que foi no lançamento do Cyberpunk, que foi um jogo super esperado há anos, décadas de preparo e tudo mais, só que lançaram ele antes de ter realmente terminado por causa da pressão do público, e foi um desastre total. A empresa está enfrentando diversos processos em decadência e tudo mais. E a gente vê isso também nesse Liga da Justiça. Eu acho que muitas das críticas, como o Pedro disse, ele é um filme que poderia dar certo, mas que não deu certo por causa, talvez, dessa pressa aí dos produtores, de todas essas problemáticas aí dos bastidores. Mas essa questão do fanservice é algo muito interessante da gente pensar, né? Porque tem afetado diretamente, velho, o cinema, como as coisas têm sido. E aí vem a grande questão, né? O Snyder Cut, ele é puramente fanservice ou é realmente um filme que já estava pronto? Enfim, o que é que vocês acham disso? Eu acho que é puramente fanservice. E eu sou fã e que service E quero. eu amei. E quero. Exatamente. Continuo querendo service. Muito bom. Cara, eu acho que assim, foi um pouco dos dois, mas nesse papo todo assim de como o público interfere nos filmes e como que o fã de cultura pop é chato pra caramba, a gente vê que a DC foi a que mais sofreu com todo esse rolê, porque o Snyder, você vê pelo próprio filme, né, do Snyder Cut, que ele propunha um universo um pouco mais sombrio, mais denso, mais realista. Não tão realista assim, mas assim, mais realista no sentido de que, por exemplo, você dá um murro no nariz de uma pessoa e sai sangue, e a pessoa não somente cai no chão. Mas ela passou por isso com um monte de coisa, né? Passou por isso com Homem de Aço,
O Batman vs Superman lançaram uma versão estendida também, e eu acho um filme do caramba, desculpa aí, Pedro. O Esquadrão Suicida passou por isso, e eu acho que o Snyder Cut, assim, como estava tudo sendo construído, e o fiasco que foi o Liga da Justiça original, eu acho que já tinha o Snyder Cut antes, mas a HBO conseguiu captar o hype, conseguiu juntar as pecinhas ali. Eu não acho que o Snyder Cut original tinha 4 horas. Eu acho que eles fizeram mais coisa ali, eles deram uma adaptada para o filme ser mais longo, mas eu acho que já tinha coisa pronta antes ali mesmo, porque se você compara, assim, pelo menos os últimos atos do filme, entre o de 2017 e o Snyder Cut, você percebe que tem muita coisa diferente. E aí, eu não sei dizer se isso era diferente porque já estava gravado antes, ou porque eles gravaram coisas novas agora. Não, Mas- assim, com certeza já tinha alguma coisa pronta. Mas que é puramente fanservice, que só foi lançado por causa que a galera quis. Isso é Gente, mas- realidade, tá ligado? Sim, Eu que- mas, tipo, é fato, tipo, pelo que eu sei, é fato que as horas, tipo, a única coisa que foi gravada nova, que não foi gravada lá em 2017, 2016, sei lá, quando foi as gravações, foi aquela cena final lá com o Coringa. Somente. É tanto que é visível que dá pra ver que o Batman, né, tá bem magro e tal. E aquela cena foi gravada recentemente para o Snyder Cut. Mas que eu saiba, o resto tudo já tava pronto. Só fizeram a montagem. Que eu saiba. Não, teve uns efeitos especiais ali, né, que você vê claramente no filme que, não sei se vocês tiveram essa expressão, Foram existe mudados. foram mudados, Sim. e assim, tem uns bem porquinhos e tal. Eu achei que Caleb até falou sobre isso no Instagram, né, Sim. que ele não gostou da parte gráfica do filme. Falei. E, assim, eu notei também, tem algumas cenas que são bem feinhos, os efeitos especiais, então você vê que realmente foi algo novo, né? Gente, eu acho que assim, vamos praticar um exercício. Você tá com as filmagens de um filme e você vai ser o editor. Aonde que na sua cabeça você vai fazer um corte pra ir pro cinema de 4 horas. Você não vai fazer isso. Então, esse corte de 4 horas, eu concordo completamente com o Beto quando ele disse que esse corte de 4 horas não existia. E realmente, não existia, minha gente. Se você, hoje em dia, em 2021, a gente já não consegue imaginar a possibilidade de um filme de 4 horas no cinema. Imagina em 2017. Então isso era inimaginável, realmente. Eu concordo completamente com o Beto de que essas 4 horas não existiam no primeiro corte do Zack Snyder. E talvez, eu até ouvi um podcast que é do Nerdcast, que eles dizem que não teve o corte do Zack Snyder, porque ele simplesmente não cortou nada do filme. Ele só pegou tudo e jogou ali. Concordo em partes? Talvez. Mas eu ainda acho que teve algumas picotadas e poderia picotar ainda mais um pouquinho, porque tem cena que tipo, se estende, se prolonga. Tem cena que talvez não precisasse existir. Minha gente, pelo amor de Deus, pra que aquela cena do Cyborg chegando, olhando pra máquina, pra nave e dizendo, ela só quer voar? Uhum. Gente, é 5 segundos de cena, mas que não faz sentido nenhum. Realmente. Tem uma cena assim que prolonga também, mas eu acho que já tinha no filme passado, que é aquela do Aquaman, que logo quando ele aparece, aí ele vai mergulhar assim no rio, aí tem uma trilha sonora bem triste, ele olhando pro mar assim, é bem dramático. Essa cena do Aquaman eu achei muito apelona, velho. Eu acho bonito aquela cena quando as mulheres vão lá cantar pra ele na beira do mar, porque mostra que elas entendem ele como tipo, Sim, isso é Deus, interessante. e tal. Mostra muito sobre o respeito do personagem. Só que você percebe que no filme eles forçam para que todos os personagens, para que você entenda qual é a participação de todos os personagens. E aí a gente já entra no problema da trilha sonora. Tem gente que gosta, comentaram lá no Instagram, mas a trilha sonora é muito forçada em determinados pontos. Por quê? Gente, tem a trilha sonora belíssima da Mulher Maravilha. Ai, E aí apresenta a trilha da Mulher Maravilha na primeira cena, que é linda, ela lá no banco e tarará, tarará. Mas, pelo amor de Deus, depois Diana aparece e vem um grito de alguém pedindo socorro. Eu vou botar isso na edição. Mas, gente, pelo amor de Deus, esse grito da pessoa... O que é isso? Alguém me explica o que é?
É pra mostrar que ela é uma deusa. A gente já sabe que ela é uma deusa, minha gente, mas não Na precisa. verdade, em todos os momentos em que Diana aparece, sempre tem uma parte, eles colocaram um alguém pedacinho gritando. bem característico da trilha dela, que eles designaram pra ela lá. E todo momento pode ser por um segundo que ela aparece, mas tem que colocar esse isso. Quando eu grito. tava assistindo, a minha irmã ficou, meu Deus, não é possível que vão ficar repetindo isso direto, toda vez que ela aparecer. Inclusive, deixa eu comentar aqui uma experiência negativa que eu tive vendo o filme da Mulher Maravilha, porque eu vi no cinema. E, velho, a cada momento, tipo, aparecia a Diana, alguém gritava desesperado, meu Deus. E, tipo assim, eu entendo, ela é muito massa, ela é um personagem do caramba. Eu até ia falar isso antes pro meninos, é um dos pontos fortes, pra mim, dos dois filmes, é a Diana. Do universo da DC é a Diana. A Mulher Maravilha é um personagem fantástico. Principalmente a Gal Gadot. Pena que estragaram o segundo filme dela. Principalmente, eu não vi ainda isso, mas principalmente com a Gal Gadot, ela é fantástica. Só que, tipo, eles querem de todo jeito construir, né, essa ideia de diva, de pisa menos e tudo mais. Eu não sei o quanto isso é legal, o quanto isso é exagero, sabe? É porque as coisas não se tornam orgânicas. Não é algo natural. É algo que, às vezes, força. É feito o Nicole falou. A irmã dela questionou no momento que estava assistindo o filme. Será que vão ficar forçando isso o tempo? Será que vão ficar repetindo isso o tempo todo? E forçaram. Repetiram isso. Aquele grito me incomodava. Velho, aparecia Diana. Do nada vinha uma voz gritando. Alguém tá pedindo socorro. Senhora, vá lá socorrer. Era como se fosse um canto tribal, uma coisa desse É tipo. estranho. Realmente, eu percebi. Eu acho que quiseram fazer com que, assim, deixasse lembrando quem é ela, de onde ela veio, por que ela tava fazendo Eu acho que essa questão, assim, Mas- de transformar ela numa diva pop, entendeu? De pisar Não menos. acho. Muito errado. Eu não acho que foi por isso, mas eu acho que foi por uma questão, assim, tipo, de reafirmar o motivo dela, porque eu acho que no filme, tanto no Snyder Cut quanto no outro, fizeram muito reafirmar o motivo de cada um pra estar ali. E eu acho que no caso dela, ele fez questão de ficar sempre colocando essa trilha justamente para deixar um lembrete assim, ó, ela tá aqui porque ela é a salvadora das Amazonas. Então, eles colocaram um negócio que como se fosse um tribal para estar sempre lembrando que ela é uma guerreira e tal. Só que não precisava de ficar sempre lembrando. Tipo, a gente já sabe, a gente já viu no início do filme aquela cena inteira que mostra o que aconteceu, né, com as Amazonas, que mostra no início do filme. Então, a gente já sabe porque ela tá ali, não precisa ficar repetindo até o final do filme, tu sabe? Ficou forçada essa parte. Diga-se de passagem que a cena de luta das Amazonas no início do filme Fantástica. é uma das melhores cenas de luta do filme todo. Linda, linda mesmo. Muito bonita. Israel e Caleb até citaram. Caleb citou no Instagram e Israel citou agora há pouco na conversa sobre os efeitos do filme. Quando você faz o corte do filme e você manda para a edição final para irem adicionar. Você vai fazendo os cortes do filme e você manda para a equipe de edição acrescentar os efeitos visuais. E você percebe, sim, realmente, que algumas coisas são diferentes. Alguns efeitos são diferentes, obviamente. Mas eu acho que tudo segue sempre no mesmo padrãozinho do Zack Snyder. Se você olhar direitinho, gente, aquela cena do Flash, a primeira cena quando ele salva Iris num acidente, é uma cena pateticamente feia. Porque, pelo amor de Deus, Não. gente, Vou dar suas contas. pelo amor Vou dar de Deus, suas aquele efeito Você é sai. horrível. Gente, parece um manequim voando. Bateram numa loja de manequim e ele tá voando. Foi isso. O efeito visual é pateticamente feio, mas isso é clássico do Zack Snyder. É muito claro dele, ele tem o estilo dele. E é claro dele. Mas isso não me incomodou no filme, sabe? Se eu fosse olhar de uma forma... se não fosse o Snyder Cut, por exemplo, se fosse qualquer outro filme, eu ia meter a lenha nisso, porque iria ter me incomodado pra caramba. Mas no Snyder Cut, especificamente, diante de tudo que já tinha acontecido, não me incomodou, sabe? Ele é meio louco do slow motion, né? Sempre ia estar colocando slow motion assim na cena. É verdade. Aquela cena do Dr. Manhattan também em Watchmen dele, acho que fica beleza também, né? A transformação do Dr. Manhattan. Ele dá um slow motion. Sim. É. É bem parecida. Nossa, você É falando, parecida. bem parecida. É mesmo. Aqueles raios azuis, né? Gente, eu acho engraçado. Eu gostei muito do Flash. Mas eu acho engraçado que o Flash vai correr e ele levanta a mão
de um jeito que parece que ele vai dar uma tapa na cara de alguém. É Porque estranho. ele estranho. não parece que ele tá dançando, sabe? Eu lembro que quando a Calmará lançou, teve um cara que fez um vídeo dançando. Parecia o vídeo do cara dançando, sabe? Ai, As meu mãozinhas. Deus, Pedro. Ai, sei lá, velho. Mas assim, é um bom filme. A gente tá falando de pontos negativos, de coisas que talvez se fosse um outro filme, se não fosse no Snyder Cut, tivessem incomodado. E aí eu volto a bater nesse ponto. É o Snyder Cut e não me incomodou, sabe? E talvez se tivesse menos câmera lenta, o filme tivesse 3 horas. Uma coisa que me incomodou um pouquinho, tanto que eu achava que no Snyder Cut ia ter uma espécie de concerto, digamos assim, mas não teve, foi a questão do Super-Homem, assim, que aprofundassem melhor a participação dele em tudo. Porque uma coisa que tinha me incomodado muito no outro filme foi justamente que eles ressuscitam o Clark e do nada ele fica com óleo e tal, não sei o que, se recupera a memória e volta lá, chega no final da luta, salva todo mundo e acabou. Só que nesse filme, basicamente ficou da mesma forma. Eles só estenderam um pouquinho, mas eu esperava que fosse assim, tipo, mostrasse um pouquinho do envolvimento, um envolvimento melhor do Super-Homem no conflito ali, mas ele só chega no final, quando já tá tudo quase já feito, já. Ele só chega tipo, ó, cheguei pra salvar vocês. Eu acho isso também, e eu acho que o Darkseid foi pouco trabalhado também. Acho que podia ter sido trabalhado mais, Mas podia também ter, mais do que ter não, aparecido mais também, pô. Gente, porque Darkseid foi vendido que Darkseid ia ser o grande problema do filme e ele não é o problema do filme. É tipo o Coringa no Esquadrão Suicida. Fizeram todo aquele alarde com o Coringa de Jared Leto, que é um péssimo Coringa, inclusive. Mas voltando. Fizeram todo um alarde com o Coringa de Jared Leto. E olha o que aqui foi parar no cinema. Aquele filme todo é deplorável, pelo amor de Deus. Ai, não quero nem lembrar. Eu fiquei, assim, eu só queria um pouquinho de Darkseid, velho. Era pedir muito. Pô. Ele aparece em briga por 5 minutos no filme. E é isso aí. E não é nem com a Liga da Justiça que ele briga. Inclusive, Ele essa- perde a briga. Assim, eu não vou dizer em que parte, mas assim, vocês vão saber porque vocês assistiram, mas naquela parte que aparece ele naquela situação, eu fiquei esperando ele dar um pulo e brigar com o Superman, entendeu? E não aconteceu. Gente, Eu o que fiquei triste. é pior é que você vê o Darkseid lutando em uma visão do que poderia ter acontecido. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso, não. É mesmo que dá um tiro na minha alma. Inclusive, essa cena dele enfrentando os heróis antigos, eu achei é muito legal, né, velho? Porque você vê o Lanterna Verde e tal. Eu achei assim, um Muito momento boa essa cena. divertido e tal. Ele usando os raios dele, né? Os raios ômega, né? Que fala. É bem massa e tal. Então, é legal. Mas realmente, eu senti falta. Acho que dava pra ter aproveitado mais dele. A questão que Nicole falou aí sobre o Superman, eu acho que envolve muito a problemática de Joss Whedon no filme anterior. Por quê? Nesse filme você percebe que existia um ciborgue. Ele não era simplesmente o TI da equipe. O ciborgue é o coração do filme da Liga da Justiça. Ele é o personagem principal. Exatamente. É mesmo. Enquanto no filme anterior, o personagem principal não era ciborgue. Era o Superman, que era um personagem morto, e eles queriam trazer a vida pra derrotar, que era o único que seria capaz de derrotar o vilão principal, que era o Lobo da Steppe. Péssimo vilão, inclusive. Mas, nesse filme, você consegue perceber que o coração do filme, a alma dele, o protagonista ali, não é o Superman. Não é a morte do Superman, não é o Darkseid, não é alguém que consegue voltar pra derrotar o Darkseid. O coração do filme é o ciborgue, que consegue controlar a caixa materna. Ele, na verdade, sobrevive, digamos assim, por causa da caixa materna. E as consequências disso. Uma dessas consequências é trazer o Superman. Ele é o coração do filme. Ele não é simplesmente o TI, feito foi apresentado. E me perdoem, mas o que foi apresentado ali, naquele primeiro filme do Cyborg, é ridículo. É absurdo, horrível, gente. Eu saí muito revoltado quando eu assisti o primeiro filme, porque deu pena, sério. Pois é, e além disso, o que mais me revolta, né? Porque eu já saí decepcionada
quando eu soube as razões pelas quais a história dele foi tirada, né, pelo Joss Whedon e a galera lá da Warner, aí foi que eu fiquei ainda mais revoltada. E quando eu assisti o Snyder Cut, que eu vi que ele realmente é o personagem principal, que a história dele é incrível, todo o significado por trás e o peso que tem no filme, aí foi que eu fiquei pistola. Pra quem tá ouvindo, talvez as pessoas não sabem, mas houveram algumas acusações de racismo, não foi? Algo desse tipo, assim. Foi. Umas não, Isso. foram muitas. Inclusive estão tendo ainda. Vez ou outra, se você procurar na internet o nome Ray Fisher e procurar nas notícias recentes, você vai ver que ele lançou alguma nova acusação contra Joss Whedon, que foi o diretor que finalizou o primeiro corte da Liga da Justiça, e influenciou não só o Joss Whedon, a gente não pode colocar a culpa só nele, mas os dois diretores da Warner também foram acusados de racismo pelo próprio Ray Fisher, e os outros artistas, os outros atores que estavam no filme comprovaram as acusações do próprio Joss Whedon, do próprio Ray Fisher, com relação a essas questões. E assim, eu acho muito bom trazer o Cyborg como protagonista, porque pra mim ele é o personagem mais profundo do filme. Assim, você vê as questões, por exemplo, do Batman, que ele ficou meio que traumatizado pelo que acabou fazendo com o Superman meio que indiretamente, do próprio Flash, que tem a questão do pai dele e tudo mais. Mas você realmente vê um peso dramático na história do Cyborg. Eu senti isso dele e eu não senti dos outros. Não sei se vocês têm a mesma opinião. Não, discordo. Você discorda? Discordo, porque a gente viu uma coisa nesse filme, e eu não sei se alguém mais vai... Não sei se mais alguém pensou nessa perspectiva, mas uma coisa que foi muito criticada por alguns jornalistas do meio da cultura pop, mas que foi uma das coisas que eu mais gostei de ver no filme, foi a profundidade que colocaram no Batman de Ben Affleck, que é um Batman que tem fé. Eu achei isso incrível. É uma vertente do Batman que a gente não tá acostumado a ver. Não tinha sido explorado ainda. Exato, e a gente viu no filme. É mais uma camada que colocam naquele Batman que já tá cansado, já tá sem saco. Você percebe na cara dele que ele, tipo, tá cansado. Ele, velho, vamos juntar esse povo, vamos lutar, que eu tô cansado. Eu quero tirar minha capa, eu quero parar com esses pesadelos e tal. Mas ele tem fé. E eu acho isso incrível. É mais uma camada que colocam no personagem e que infelizmente não foi tão desenvolvida, talvez porque viesse a ser mais desenvolvido nos próximos filmes, que não terão, inclusive. Eu ainda espero, eu acredito que ainda vai ter uma renovação para um próximo. Eu tenho fé. A fé do Batman de que a continuação virá. Ela virá. O Snyder Cut do Esquadrão Suicida. Eita, mano. Pode não faça isso comigo não. Acho que nem Snyder consegue salvar. Não. Ali só Jesus na causa. Só Jesus, meu irmão, ali, misericórdia. Deixa o James Gunn fazer o filme dele e a gente finge que aquele... O Pô, anterior sim. foi um delírio coletivo. Exatamente. Foi esse trailer, viu, James Gunn? Mas vamos voltar pra pauta, né? Mas eu acho que a gente já falou de tanta coisa que foi problema nesse filme. A gente precisa começar a falar de coisas que nós gostamos. Qual foi a melhor? A gente já falou das piores coisas, eu acho. Mas se alguém tiver mais alguma coisa pra falar, pode citar aí. Mas quais foram as melhores coisas do filme pra vocês? Pra mim, a melhor coisa foi essa questão que eu falei de terem aprofundado os personagens, porque eu acho que Cyborg, o Cyborg é o personagem principal do filme, mas o Flash também no outro filme não tem nenhum tipo de explicação de nada, ele só aparece e ninguém fala nada sobre ele, sobre a vida dele, nada. E nesse filme, e é bem raso, o que passa é bem raso. E ele e o Cyborg fica tipo esquecido no churrasco no outro filme, né? Aparece assim, a gente precisa da tua ajuda, eles brotam lá, ajudam a galera, pronto. E nesse filme não, eles deram uma vida pro personagem, um contexto todinho de como tava a vida, de o que eles estavam fazendo, deixaram de fazer, tanto para ele quanto o Cyborg. E eu achei, para mim, espetacular a relação do Cyborg com o pai dele. Eu acho que foi uma coisa que me chamou muita atenção no filme. Todas as cenas que envolviam o Cyborg e a relação dele com o pai dele. E me chamou muita atenção também
a relação entre aquela cena em que eles entram todos no laboratório e passam pelo pai dele, e o pai dele diz que não tem ninguém ali para ajudar o filho a passar, só que aí no final do filme, que ele vai ouvir aquele áudio lá do pai, o pai fala como queria que ele usasse, né, o dom dele lá para coisas boas, e meio que você conecta de volta com aquela cena ali, com que aquela cena ali foi quando o pai olhou para o filho e disse: finalmente você está usando o dom que você tem para estar ajudando a gente em alguma coisa, e é justamente por isso que ele limpa a barra pro filho. Eu achei isso, acho que isso me chamou mais atenção no filme. Pra mim, assim, o ponto mais alto do filme é como que eles conseguiram, talvez, pela primeira vez não, porque eu acho que, assim, os heróis funcionam bem em Batman vs Superman também. Mas, como os heróis, eles são muito bem encaixados ali na narrativa, e aí eles todos têm um papel importante a cumprir, nenhum deles é descartável, e eles são todos muito bem aprofundados ali, muito bem trabalhados. Então, o Batman, ele tem um arco bom dele ali, dele recrutando as pessoas. A Mulher Maravilha também tem o arco dela. Até personagens mais secundários ali, como as Amazonas, como o pessoal de Atlante, também. A Luz, né? Tem a Lois Lane também, como eles têm essa ligação ali bem construída, assim. É um filme bem conectado, eu acho isso muito legal. E o modo como eles dividiram também a história para ela caminhar até aquela batalha final, para mim também é sensacional, assim, o peso emocional que as coisas têm, como você se apega de fato ao que está acontecendo, como você presta atenção naquilo, e aí faz até esquecer um pouquinho a questão gráfica, que realmente às vezes deixa calhar, mas eu acho que a história é incrível, assim. E para mim, a cena mais bonita, assim, que eu pulei do meu sofá e comecei a gritar, a cena final do Flash, assim. Na batalha final. Véio, pra mim também. Do Flash na batalha final. Pra Sim. não dar spoilers, mas assim, essa cena eu quase pausei o filme pra ficar batendo palma em 10 minutos. A melhor parte do filme, pra mim, foi essa cena do Flash. E de como o Flash cresceu do outro filme para o filme do Snyder, né? Nossa, sim. Não, e ele cresce dentro do próprio filme, assim. Sim. Você vê esse arco. Ele deixa de ser aquele Flash que fica só caindo, né? Do Joss Whedon, pelo amor de Deus, pô. Fazendo piadinha. O Flash é tipo eu aqui do Bendito, tá ligado? Só pra fazer piada, pô. Mas agora no segundo filme a gente vê um Flash que é relevante pra história. Não só o Flash, mas todos os personagens, né? Isso, velho. E ele é o Flash que, assim, ele é engraçado, ele faz a piada dele, mas ele dá conta do recado quando ele precisa. Eu acho que eu concordo com a opinião de todos vocês, só reafirmaria tudo. Realmente eu senti uma profundidade maior, assim, eu consegui me apegar mais ao filme. Acho que quando eu vi pela primeira vez aquele antigo, ele era algo esquecível, sabe? E nesse não, nesse eu realmente consegui me apegar, me sentir dentro daquele universo ali. E aquela vontade de eu quero que esse universo seja mais explorado, ele seja ainda mais aprimorado, né? Eles colocam vários personagens ali, tem a aparição até do Caçador de Marte, tudo isso. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que, assim, eu senti um pouco de falta do Aquaman, só que no filme dele, o Aquaman é fantástico. Pra mim, é o melhor filme da DC. Eu não vi Aquaman ainda, velho. Compreensível. É compreensível ele aparecer menos. Eu pensei a mesma coisa que tu já. Só que aí o meu raciocínio foi que o filme do Aquaman veio logo depois. Ainda em 2018, eu acho que veio, né? O do Aquaman. Então acho que é meio que ok, porque ele não está tão presente, porque vinha logo depois do filme dele. Mas assim, é muito bom. Assim, eu gosto de todos os personagens, eles. Assim, no Batman vs Superman, no filme antigo, eu já gostava muito do Superman, eu já gostava muito da Diana. Mas eu acho que essa diferença que eu sentia desses dois personagens pros outros, ela diminui muito, assim. Alguns deles até superando, como o Cyborg, por exemplo, que pra mim é uma das partes altas aí do filme.
Gente, só uma coisa que Israel me lembrou muito bem, é outro ponto alto pra mim do filme, é a aparição de John, o Caçador de Marte. Ele era um dos meus personagens Ah, favoritos sim. de tudo, e eu fiquei muito feliz de ver ele nesse filme. Eu só não Concordo. fiquei mais feliz porque o CGI dele foi uma porcaria. Mas, Foi horrível, horrível, Eu horrível. não esperava muito não, então só ele aparecer pra mim foi legal. É tudo isso meio jogado, né? Assim, mas Era melhor pintar ele de legal, verde legal. e fazer o CGI lá. Melhor. foi legal, foi legal. gente, eu acho que assim, pra mim, de tudo que já foi dito, o ponto alto do filme é exatamente a forma como a narrativa consegue dar tempo em tela e explicar todos os personagens, como o Beto muito bem falou. Mas eu acho que acima disso, ainda tem uma coisa que é melhor, que é a forma como Zack Snyder consegue mostrar a influência da sua família no filme, porque o filme todo é muito paternalista. Ele tem muito aspecto paternal em Sim. todos os personagens. Eu não sei se quem tá ouvindo sabe, mas vez ou outra eu escrevo algum texto para o Medium, e eu escrevi um texto quando eu terminei de assistir o filme falando sobre isso. Ele é um filme muito paternalista em todos os personagens, seja na relação do Flash com o pai, que ele vai visitar lá na prisão, seja na relação do Cyborg com o pai, que é uma péssima relação, como o filme aborda. Mas na questão de que o Flash também, por exemplo, admira o Superman como o melhor super-herói, e o Batman assume o papel de mentor do Flash. Enfim, em todos os aspectos, você consegue perceber o aspecto em todas as áreas do filme, desculpa, você consegue perceber o aspecto paternalista. E eu acho que isso é muito reflexo de quem fez o filme, é muito reflexo do próprio Zack Snyder e da conjuntura em que ele estava quando editou esse corte final, sabe? Eu acho que isso é muito reflexo disso. Com certeza. E assim, o Zack Snyder reflete muito essa questão paternalista no filme, e aí a gente consegue perceber o aspecto do cristianismo, que o Senhor trata a gente, e isso fica evidente nas escrituras, como filhos. Ele exorta, ele disciplina, ele castiga a quem ama como filhos, e o Senhor trata a gente como filho, mas ele também nos ama, e ele Pois é, inclusive, eu relacionei muito, muito, muito disso numa coisa que a gente já comentou um pouco sobre, que foi na fé do Batman. O próprio Superman, desde Batman vs Superman, vem sido construído muito como um tipo de Jesus, de Cristo, né? Assim, do sacrifício dele, um sacrifício, né? Pelos outros, por uma coisa maior, por uma causa maior, e aí ele morre, e como eu falei logo no início, parece que o mundo inteiro, o clima do filme, né, é muito obscuro, começa ali o mundo inteiro em luto pela morte dele, e isso traz um peso muito grande, e teve o peso, né, no próprio Batman, que tem uma cena dele que ele tem uma interação lá com o Alfred, em que ele afirma, né, ele virá aqui, Alfred, eu sei, né, e aí o Alfred pergunta, por que tem tanta certeza? E aí ele responde, fé, Alfred, fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né, é convicção. E é por isso... Eu acho que é muito massa da gente notar isso, porque como a gente já citou, né, o universo da DC, ele, pelo menos no início, e quando ele estava sendo formado, ele tinha essa ideia de ser sombrio e realista, né, como todo mundo fala e tal, assim, foi um pouco mais triste, assim, vamos dizer, as cenas são bem mais sombrias, e a gente vê muito isso no personagem do Batman, né, que sempre foi alguém coisado, ó, alguém problemático, mas é muito legal como o Superman, ele funciona nesse universo justamente como esse contraponto, sabe? Como essa esperança, como... Contra esperança, exatamente. Como nesse mundo sombrio e realista, ainda assim existe espaço para uma esperança, né? Existe espaço para sair algo que possa mudar a situação e tudo mais. E você vê que todas as pessoas no filme ali, elas possuem uma expectativa muito grande sobre o Superman, né? Porque todos estão muito desesperançosos ali, né? Todo mundo, você vê isso nas pessoas, é o teor do filme, assim.
a Lois Lane, os policiais, tudo isso. E é muito legal quando o Superman ele ressurge, quando ele renasce, ele tá lá em cima, lá no coisa, e o mundo inteiro olhando pra ele lá. E os heróis, eles olham pra ele com a visão de tipo, sabe, ele chegou. Existe esperança. E, enfim, eu acho que isso é muito significativo pra mim, acho que eu nem preciso falar mais, né? Eu acho que é a consumação da esperança, né? A esperança que foi consumada. E, velho, a cena do Superman, quando ele sobe e vai para o espaço, Sim. e aí ele fica enxergando o globo terrestre com o sol. Mano, aquela cena é de você se arrepiar todinho. Porque é impecável. E aí a gente volta para um outro ponto que já foi até citado aqui, que foi a questão do ciborgue, que o filme fala muito sobre vocação. Tipo, algo para o qual você foi chamado. A gente já teve um episódio falando sobre Soul, eu não participei, inclusive deixo claro aqui que eu não gosto de Soul, é um filme ruim. Que chato, velho. Finalmente eu pude falar. Ah, Mas enfim, eu acho que o filme da Liga da Justiça, inclusive tem um texto, gente, se você que tá nos ouvindo não segue Jacira, siga o Instagram de Jacira, que ela tem um texto falando sobre a Liga da Justiça e vocação, que é incrível, gente, é muito bom. Não tinha lançado o Snyder Cut ainda, mas é um filme que agora nós vemos que é um filme que é muito mais completo nesse aspecto. É um filme que fala sobre vocação. O Superman precisava entender a sua vocação, que não era simplesmente ter a sua casinha lá no campo, cuidar da sua mãe e trabalhar no jornal para pagar a hipoteca. Não era simplesmente ter um relacionamento com Lois Lane. O Batman, a mesma coisa. O Cyborg, velho, o drama do Cyborg e do Flash, ambos com relação aos seus pais, abrindo seus olhos, e até o próprio Superman, porque a cena que eu comecei citando nessa minha fala, que é quando ele vai pro espaço, é uma cena que ele tá ouvindo os dois pais. O pai que ele tinha na Terra e o pai de Krypton, isso mesmo, obrigado, Israel. O pai de Krypton falando sobre ele achar o seu lugar. Ele estava vindo pra Terra, o pai de Krypton falava, né, que ele vinha pra achar a sua motivação, e o pai da Terra também falando a mesma coisa. Então, assim, é um filme que evoca muito a questão da vocação. E assim como na Liga da Justiça, cada um tem o seu papel, a gente precisa ter muito essa concepção de que o Senhor vocaciona aqueles que são seus, cada um para sua determinada área, sabe? Porque eu acho que a gente precisa ter muita consciência daquilo para o qual a gente foi vocacionado e que o Senhor tem distribuído dons e ele continua distribuindo, e a gente precisa saber utilizar tudo isso para a glória dele, sabe? Eu acho que o filme fala muito sobre questão de vocação, que a gente precisava também citar. E não ignorar, né, Pedro? Tipo, no caso do Cyborg, por exemplo, que ele meio que queria ignorar o fato de que ele podia usar todos os dons que ele tinha para alguma coisa, e ele simplesmente se recusava a aceitar isso. Ele preferia ficar recluso e ficar se lamentando pelo que tinha acontecido com ele, descontando isso no pai também, pelo que tinha acontecido, ao invés de aproveitar e tentar usar o que ele tinha, né? E aí eu acho que também é uma lição muito valiosa, que se ele não tivesse acordado para a vida e utilizado os dons que ele tinha, todo mundo ia ser derrotado ali naquela história, né? Porque não ia conseguir fazer nada do que fizeram ali, porque tudo dependia do que ele podia controlar, do que ele podia fazer ali para ajudar. Então eu acho que é uma lição muito massa relacionada a isso que tu tá falando, de como quando a gente foge do que a gente realmente, do que para onde Deus chamou a gente pode estar tanto deixando de usar o que a gente tem, quando também está deixando de beneficiar outras pessoas com o que a gente tem para oferecer. Não, mas isso desse senso de propósito é muito real no filme, né? Tanto que, se a gente pode falar que alguma coisa puxa a narrativa do filme, é exatamente essa questão da disputa entre o que a gente é, o que a gente acha que a gente é e quem a gente pode ser ainda. Então todos os personagens estão nessa jornada para entender qual o propósito deles. Alguns já estão há mais tempo, então você vê que o Batman ele já está mais consciente daquilo que ele
ele é, de qual o papel dele nessa história. A Mulher Maravilha também, mas você vê que o próprio Superman, ele tá nessa... Depois que ele volta, né, à vida, ele tá nessa disputa interna para entender. E aí uma das frases que ele fala que para mim é muito marcante é... Eu não lembro para quem ele fala isso, mas ele diz: eles me trouxeram de volta por um motivo. E é quando ele vai resolver a situação. Então essa questão do senso de propósito, ela é muito forte durante o filme todo, e você vê que de todos os lados, né? Até o Lobo da Steppe tá nesse conflito com ele mesmo. A história do filme fala que ele foi banido depois de uma derrota e tudo mais, e ele tá lá para cumprir o propósito dele, que é dominar a Terra, e aí ele entra em conflito e tudo mais. Mas é muito impressionante como esse senso é importante para a narrativa. Uhum. E aí ele reflete não só importante para a narrativa do filme, mas assim, para nossa identificação com ela, porque essa é uma das grandes perguntas que a gente tem na vida, é quem a gente é, por que a gente tá aqui, né? E aí a gente vai vendo que não é só uma questão tão grandiosa assim, mas são os pequenos detalhezinhos que vão sendo apresentados pro filme, na narrativa do Cyborg, pequenas ações que ele vai tomando, vai mostrando para ele quem ele é. E aí, quando chega no final, ele tem um momento apoteótico dele de fazer acontecer, mas são sempre os pequenos passos, e a gente tem sempre essa discussão no filme. Eu lembro que quando eu assisti o filme, é só uma piadinha mesmo, mas eu lembro que quando eu assisti o filme, eles falam sobre a dívida que o Lobo da Steppe tinha, e por isso ele foi banido, como o Beto muito bem falou. Eu lembrei muito claramente de Caio, do Big Brother, o caloteiro, né, que saiu devendo a todo mundo e entrou no Big Brother, deu a cara a tapa, né, lá em rede nacional. Ai, meu Deus, eu amei essa referência. Finalmente, o que é que vai ser da DC e da Warner? Eu queria saber o que vocês pensam com relação ao Snyder Cut, depois do Snyder Cut, óbvio. Eu gostaria muito, falando logo minha opinião, eu gostaria muito que a HBO Max, que agora também é detentora dos direitos da Warner, óbvio, mas eu gostaria muito que eles levassem adiante o projeto do Snyder Cut, toda a ideia do Zack Snyder e etc. Porque aquele epílogo me deixou muito curioso para ver o que viria a seguir. Cara, eu espero a mesma coisa, assim, de que a HBO tenha alguma coisa aí bem planejada, mas eu acho que, infelizmente, talvez o Snyderverse não vai dar muito mais pra frente, mas eu espero que dessa vez tanto a Warner quanto agora a HBO, quanto a DC, percebam que não é só de formulazinha com piadocas o tempo todo e filme leve que filme de herói pode ser feito, né? A gente precisa dessa variedade. Eu acho que foi uma coisa muito legal que o Snyder Cut teve, é realmente trazer essa questão que a gente já tinha visto em outras mídias, como The Boys, mas trazer de uma maneira mais mainstream, né? Mais do dia a dia com a Liga da Justiça, mas trazer esse peso mais forte de volta para os heróis. E aí eu espero muito que a DC e a Warner percebam que isso é um caminho que pode ser trilhado, assim, que não precisa estar copiando a Fórmula Marvel para fazer filme, que inclusive essa fórmula já tá ficando saturada, né? Já saturou faz tempo, meu velho. Espero que os executivos da Warner e da HBO estejam nos ouvindo. Pois é, inclusive se Kevin não Feige me tiverem... nota. Vocês têm dúvidas de que eles estão? Eu tenho plena certeza que eles não perdem um episódio do Bendito Podcast. Toda certeza no mundo. Inclusive, no dia que eles perderam o episódio, as ações da DC e da Warner vão cair. Vocês podem acompanhar a bolsa. Com certeza. Queria mandar um abraço aqui para meu amigo Kevin Feige e o Tom Holland também. E sempre nos acompanham, e por isso que dá certo, entendeu? Por isso que dá Exato. certo. Fluentes em português. Eu não vou falar inglês não, que eu não quero me mostrar não. Sou humilde. Falar na frente de Débora é arriscado. Cheiro. I can talk to them. Eu louco. Não, mas Ô, amiga, humilha menos. a conclusão agora do filme, do episódio, vai ser Débora falando inglês, porque eu não quero nada além disso. Eu vou falar... Eu não sou mais pentecostal, não. Eu ia falar em língua estranha aqui, mas... Eita, aí já é outra história. Chega, eu fiquei com vergonha, pra me deixar com vergonha, chega suei aqui.
Não, mas sobre o que eu espero do futuro aí, eu concordo com o Beto. Eu realmente acho difícil do Snyderverso andar pra frente, mas a gente vai ter aí já o filme do Flash, né? Que tá confirmado pra... É o Flashpoint, né? Eu espero muito desse filme, eu espero realmente que o Flash ele consiga ser ainda mais aprofundado. Ele é um personagem incrível, é um dos meus personagens favoritos de todos os quadrinhos, assim. E eu espero muito que dê certo, mas eu acho assim que a DC ela já desencanou, né, dessa ideia do multiverso, do universo DC, dos cinemas e tudo mais, por causa dos problemas que teve. Queria muito que esse Snyder Cut, né, desse uma esperança, assim, eles mudassem de ideia, que eles vissem o potencial que eles têm em mão. Mas não sei. É isso, eu espero que venha muitos filmes separados aí novo. O Flash, vem o Esquadrão Suicida também, que eu estou muito hypado, gostei muito do trailer desse novo Esquadrão Suicida. Vai ter John Cena, então é impossível ser ruim. John Cena! É bem isso, eu fiquei com esse sentimento quando eu vi o trailer de John Cena, não tem como ser ruim. Pelo menos eu vou rir. Exatamente. Não, mas eu concordo com vocês também, nesse quesito aí, de dizer que pode ser, há uma grande probabilidade que não continue essa coisa do universo da DC, né? Mas eu espero que o filme do Flash seja muito bom e que, se for contra um velocista, o inimigo do Flash for um velocista, que seja só um, que não fique que nem a série. Meu Deus do céu, que série ruim. Peraí que eu perdi essa visão. Falaram da série do Flash, né? Foi, a gente falou mal mesmo, porque ela é ruim. É A péssima. primeira Só temporada presta, Nenhuma delas só é presta boa. a primeira temporada. a primeira temporada é legal, depois... Eu só assisti a primeira. A primeira Não, temporada é boa porque tem uma piada com Forrest Gump. Eu prefiro. Eu queria discordar de Nicole, porque eu gosto muito de Gotham. Eu acho que a forma como mostraram a origem dos Eu vilões, também gosto de Gotham. mesmo É que a única modificaram, modificaram algumas coisas, mas é bom. Eu gosto de É Gotham. bom, Gotham é bom. O final eu não gostei muito, a última temporada não gostei. Mas pra mim realmente é a única que salva. Porque as outras, velho, eu sempre parava pra assistir. As duas primeiras temporadas de Arrow são muito boas. Aí se vocês falarem que não são, eu vou discordar Pelo amor de de vocês. Deus. Eu não gosto, velho. Arrow, Desculpa, quando bom, velho. entrou- Eu também gostava da primeira e segunda. Arrow pra mim foi bom até a temporada de Ra's al Ghul. Aí A Então, terceira, né? Mano, A até terceira. lá é muito bom. Não é bom, é muito bom. Pra mim é Não. top, entendeu? aquele, pelo amor de Deus, aquela cena dele lutando contra Ra's al Ghul é deplorável, é deprimente aquilo. Você se pergunta, questiona sobre a sua existência. O que é que você tá fazendo, assim, perdendo tempo assistindo aquela série? Aí depois de Damien Dark, pelo amor de Deus, quando Primeiro ela- que acaba ali no fundo do poço. Foi... ali enterraram e pronto, jogaram fora. Mas, Débora, o que é que tu acha sobre a Warner, sobre a DC depois de Snyder Cut? Eu continuo com a opinião que eu já joguei aqui. Eu estou com fé, certo, inabalável, Igual mesmo o fé ali Batman. do Batman, de que vai ter continuação. Mas sério mesmo, gente, eu não acho que assim, tudo bem, parece algo distante, mas a HBO tem dinheiro, pô. Tem dinheiro com força. E eu espero também, que eles vão ver a repercussão que tá tendo, tá ligado? Eu não acho algo tão impossível assim, não. Então, O grande tô problema é aí, que pela Batman fé. novo aí, né? Eu acho que, Vem, mas eu não acho que isso vai É interferir. Eu não acho que inclusive, possa vai ser um interferir. ótimo Batman, viu? Sim, Robert eu tô Pattinson com- vai ser um ótimo Gosto Batman. muito do Robert Pattinson. Estou Gosto com muito. grandes que seja. expectativas pra ele. Ele é um ótimo. Quem fala também mal acho. dele só por causa de Crepúsculo. Eu gosto Não, dele, mas pelo eu não amor de sei se eu acho que eu vou gostar. Não sei, não tô criando expectativa, não. Com certeza que eu Eu vou estou gostar. com expectativas. Eu Eu gostei estou da com moto do expectativas. Batman, desse Batman aí. Sim. Minha gente, pelo amor da de roupa Deus, dele vai tá ter muito Paul massa. Dano no filme. Pelo amor de Deus, Paul Dano vai ser o Charada. Esse filme é certeza que vai ser bom. Não tem Avengers. mais. Tá É, gravado, viu? Se for ruim, eu venho aqui se pedir for desculpa. ruim, viu? A gente se retrata, ué. É, Mas vamos lá, que a gente tá saindo muito da ideia aqui. É. Verdade, verdade. assim, eu já dei minha opinião e vou reiterar porque a pessoa que falou também falou sobre fé e eu tenho fé de que isso pode acontecer. Tudo indica que não, até porque o Zack Snyder não foi, não tá mais com contrato com a Warner, né? Eles já disseram que Zack Snyder não vai mais fazer filme pra DC e tal. Pediu as contas. Eu acredito que ainda pode sim existir. Se eles forem olhar lucrativamente, eu tenho plena certeza de que eles vão prosseguir com a ideia.
Mas a gente sabe que nem tudo depende. A gente vive num país capitalista, num mundo capitalista, quer dizer. Mas nem tudo depende só disso, né? O nome dele foi muito. Não é nem sujo. Depende só da quantidade, né? Não sujaram. Eu não acho que sujaram o nome do Zack Snyder. Mas sempre que olharem para a história dele, vão ver todas essas polêmicas que, querendo ou não, estavam com o nome dele. Entendeu? Uhum. Então acho que isso pesa na hora de tomar uma decisão. Executivos pensam muito nessa questão. Principalmente executivos que estavam envolvidos em polêmicas racistas nesse próprio filme. Então é muito complicado mesmo. Mas o filme fala sobre algo, a gente já falou sobre várias coisas que o filme diz. E o filme fala sobre fazer parte de algo muito maior. A gente falou sobre a questão paternalista, sobre ter fé, sobre vocação. E aí é sobre vocação. Feito um Beto muito bem citou. O filme, ele é conduzido pelo dilema da vocação, pela narrativa de fazer parte de algo maior. E o Flash tem uma fala muito linda no final, que é uma cena que já foi citada, que eu acho que é uma cena que me emociona pra caramba, aquela cena final do Flash. Quando ele vai dar o ápice dele, né? E aí ele tá falando para o pai, mesmo sem o pai dele estar vendo, que ele faz parte de algo maior, que ele estava no meio dos maiores, ele estava entre os maiores, e que ele estava fazendo a fala dele é exatamente isso: pai, eu só quero que saiba que o seu filho chegou lá, dentre um dos melhores dos melhores. Fez o passado, fez o futuro e tá sendo tudo agora. Então, gente, aquela cena do Flash, e principalmente a forma como tudo vai sendo reconstruído, né? Porque tava tudo destruído. A partir do momento em que ele se lembra que ele tem uma vocação e que ele entende o chamado dele, as coisas vão se reconstruindo e vão fazendo sentido ali. É como se o mundo fosse tomando cor. É como se o que estava destruído e o que dentro dele... Eu entendo muito, eu vejo muito essa metáfora, sabe? Tudo ali ao redor estava destruído, estava sem vida, estava sem cor. E na medida que ele vai acelerando, correndo, para dar aquele toque final e chega naquele ápice que eu não vou explanar aqui para não perder a graça para quem ainda vai assistir, mas na medida que as coisas vão se reconstruindo e que ele vai fazendo todo aquele final, eu entendo que quando a gente toma conhecimento e a gente assume a nossa responsabilidade como vocacionado por Deus para algo muito maior, as coisas começam a fazer sentido. E o que antes não fazia, não tinha lógica, era sem nexo, era sem cor. Eu gosto muito de fotografia preto e branco, gosto muito das coisas preto e branco, mas o mundo, a gente tá fadado a dizer que as coisas são mais bonitas quando são coloridas, mas nessa metáfora, quando a gente entende a nossa vocação e o chamado para o qual Deus nos vocacionou, as coisas começam a fazer sentido e o mundo vai ficando colorido. Mas aí, para finalizar, né, o nosso episódio de hoje, acho que uma das coisas que todos os personagens ali eles estão aprendendo é que todos os nossos dons e vocações eles fazem parte de um grande plano. E que Deus, agora falando das nossas situações, nos convida a participar desse plano com Ele. Uma das belezas desse Deus que nós cremos é que Ele criou os seres humanos para que, junto dos seres humanos, junto a Ele, o mundo fosse cultivado, né? Essa é a ideia que a gente vemos em Gênesis e tudo mais. Então, precisamos entender que os nossos dons, eles são partes muito importantes no grande plano de Deus. E que chegará o grande dia que a nossa esperança ela será consumada e que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor e mostrar tudo aquilo que a gente fez. E juntos nós celebraremos e veremos que tudo valeu a pena, né? Amém. Acabou-se. Amém. Acaba o Acabou episódio. tudo. Acaba o episódio. É isso aí. Acabou. Tem nem mais o que Acaba o falar. episódio. Tem não. Depois dessa, Cadê a benção do pastor? Tô de mão aqui levantada. Cadê Israel? Um dia, quando a gente estiver lá em cima e o Senhor disser, mostra-me tuas mãos, o que foi que tu fizesse, o Bendito Podcast vai estar lá.
Amém. Eita, poxa. Ó, Mas é isso, gente. Muito obrigado por você que nos escutou hoje. Esse foi um episódio bem longo. A gente falou de muita coisa, mas foi muito divertido. E eu já vou deixando o meu tchau aqui, né? Vocês já sabem as minhas redes sociais. Muito obrigado. Como sempre, compartilhei a todo mundo. E aí eu deixo espaço pro pessoal também se despedir. foi muito bom falar sobre esse assunto com vocês hoje, minha gente. Como eu disse logo no começo, eu tava esperando por esse filme desde 2017. Acompanhei todo o processo nas redes sociais para que o Snyder Cut viesse, e ele veio e foi majestoso. Eu estou muito feliz com esse filme e continuo com minha fé de que virá mais coisa por aí. A gente vai estar lá, o Benito Podcast, falando sobre elas também. Com Então é certeza. isso aí. Então é isso aí, galera. Tchauzinho. Foi muito massa gravar esse podcast, velho. Foi muito massa assistir o Snyder Cut também. Não fiz muitas piadas hoje, mas eu queria dizer que em alguns momentos eu me senti assistindo Smallville, velho, porque tava Danado, muito acabou ruim, com o velho. Tava muito ruim, velho. O visual tava horrível. Mas é isso, velho. Sigam o Bendito Podcast, @Bendito Podcast no Instagram. E sigam o pessoal aí É também. isso aí, galera. Valeu também. Gostei da discussão. Eu espero que vocês gostem também. Eu espero que também tenham tido discussões que vocês não tenham parado para pensar quando assistiram o filme. E é isso, como o Caleb falou. Acompanhe a gente no Instagram, interage com a gente. Ainda vai rolar algumas coisas essa semana. E a gente gosta quando vocês interagem. E é isso, valeu. Leiam os textos que a gente posta, viu? Por favor. É isso aí. É isso aí. Gente, eu acho que se esse jogo fosse. Se essa gravação fosse um jogo de futebol, essa comparação de Caleb com do filme com Smallville tinha sido. Sabe aquele pênalti, o penúltimo pênalti que a pessoa erra? Foi Caleb fazendo essa comparação. Mas aí eu vou fazer. Eu vou fazer só um comentário para encerrar o podcast. Desde já agradeço a todo mundo. E esse meu comentário é um pênalti acertado, sabe? Eu acertei o pênalti. É o seguinte, aquela tela 4x3 faz todo sentido no filme. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Pedro Verdades.